Fala pessoal, chegamos à terceira etapa do nosso teste de Excel para profissionais contábeis, onde nós vamos falar sobre funções, né? Diria que é uma das partes mais importantes aí da nossa carreira como profissional contábil. Nós temos que saber trabalhar com algumas funções, com as funções ideais, com as funções principais. Nesse momento, pessoal, a gente vai esquecer um pouquinho essa parte de básico, avançado, e eu vou tratar mais as funções que, na nossa concepção, todo profissional contábil deve saber, deve aprender. Então é isso que nós vamos passar nesse teste de Excel para profissionais contábeis agora. Vamos falar sobre funções, começando aqui com a etapa 1 de funções. Vamos pegar alguma das funções principais aí para o profissional contábil. Então vamos lá, clicando aqui em funções etapa 1, ele me leva para essa planilha onde eu tenho uma série de exercícios aqui. Então vamos lá. Primeira coisa que ele me pede é complete a tabela abaixo utilizando as funções do Excel. Então o que ele me dá aqui? Uma base de dados com algumas informações, nota fiscal, data de emissão, espécie, o número da nota, CFOP, valor. E aí, o que ele me pede aqui? Ó? Ele pede para que eu traga para ele o dia de emissão, usando o dia da emissão da nota, utilizando a função do Excel, o mês da emissão, tá? O ano da emissão e o mês em formato de texto, ou seja, janeiro, fevereiro, enfim. Então, eu tenho que fazer isso utilizando a minha base de dados aqui. Então, para eu extrair o dia da emissão, o mês da emissão, o ano da emissão e o mês em formato de texto, eu vou utilizar como base a data da emissão, certo? Então, eu vou aqui destacar a minha data de emissão. Vou colocar aqui em negrito, vou colocar uma corzinha cinza, beleza? Então, eu tenho que achar o dia da emissão dessa data aqui, que é o dia 1º, por exemplo. Como é que eu faço isso utilizando funções do Excel? Bem simples. Eu vou utilizar a função dia. Beleza? Coloco um tabzinho para abrir o parênteses. E aí o que a função dia me pede é um número de série, que nada mais é do que a minha data. Clico na data, fecho o parênteses e dou um Enter. E ele traz para mim o dia 1º, deixa eu dar um zoom aqui também para melhorar a visualização, beleza? Ó, dia da minha, deixa eu diminuir só um pouquinho. E aqui eu vou ajustar, beleza. Dia da emissão é o dia 1º, né? É o dia 1. Então, eu tenho aqui, tá certinho, ó, dia 1/1 de 2019, ele traz aqui o dia da emissão, dia 1º. O que eu tenho que fazer agora? Basta clicar aqui, ó, no cantinho da tela até virar uma cruzinha e arrastar para baixo. E aí ele vai pegar todos os dias das outras datas aqui, ó, dia 5, dia 23, dia 2, dia 10, dia 20 e por aí vai. E aí ele traz certinho. Então, para eu trazer o dia de determinada data, eu tenho que utilizar a função dia, beleza? Que aí resolve o meu problema. Agora eu preciso achar o mês, né, da emissão em formato de número. Para isso eu vou utilizar a função mês. Vamos lá. Mesma coisa da função dia, ó, igual a mês, que é a função. Vou dar um tabzinho para abrir o parênteses. E o número da série vai ser a minha data, onde eu vou fechar parênteses e vou dar um Enter. E aí ele traz o mês 1, que é exatamente o meu mês de emissão. Show de bola? E aí eu vou, ó, arrastar para baixo. E aí ele vai trazer todos os meses aqui, ó, janeiro, fevereiro e março, né? 1, 2, 3. Beleza? Então consegui extrair o mês. Então para extrair o mês eu utilizo a função mês. Bem simples, né? Agora eu quero que vocês me digam, e para extrair o ano daquela data ali? Qual a função que eu vou utilizar? Acredito que todo mundo aí tenha respondido, que é a função ano. Então para extrair o ano eu vou utilizar a função ano. Então igual a ano, tabzinho aqui, meu número de série é a minha data, fecho o parênteses, dou um Enter e ele traz o ano de 2019 e claro, vai ser para todas elas
Se eu dar um duplo clique aqui no cantinho, ele vai trazer aí o ano de 2019. Beleza? Assim eu consegui preencher aqui, ó, dia, mês e ano, tranquilamente usando funções do Excel. Agora, pessoal, ele me pede para trazer o mês em formato de texto. Como que eu vou fazer isso? Não existe no Excel a função mês texto, por exemplo. Se eu clicar aqui em mês, ó, vamos lá, vamos buscar o mês aqui. Opa, deixa eu botar aqui o mês. Só tem a função mês, não tem função mês texto. Então, como que eu faço para extrair o mês em formato de texto? Para isso, pessoal, eu vou utilizar a função texto, que vai me trazer exatamente o que eu quero em formato de texto. Como que funciona? Deixa eu, para não sumir minha data de vista, deixa eu dar uma arrastada para cá. Para eu não sumir, eu vou até diminuir o zoom um pouquinho aqui, ó. Vou reduzir um pouquinho o zoom. Opa. Vou lá reduzir um pouquinho o zoom para que eu consiga ver minha data. Beleza, e vou usar a função texto. Como que a função texto funciona, pessoal? Eu vou colocar aqui, ó, igual a texto e vou dar um tabzinho aqui. A primeira coisa que a função texto me pede é o texto, né? Qual é o valor? Qual é o texto qual é o valor que eu quero pegar, né? Que eu quero transformar em texto. Eu quero pegar a minha data, beleza? Show de bola. E aí eu dou um ponto e vírgula. E o segundo critério que ele me pede é o formato desse texto. Como que ele vai estar formatado. No Excel existem diversas regrinhas que nós vamos até disponibilizar para vocês também futuramente. Não sei se já está nesse material, mas aí a gente entra em contato com a gente que a gente disponibiliza para vocês. Que é uma série, e caso vocês também podem achar no Google, né, que tem essas sériezinhas para vocês. O Excel ele tem uma série que ele segue um determinado critério, né, para formatos de texto. Por exemplo, né, quando eu trabalho com uma data, eu tenho como extrair o mês abreviado, eu tenho como extrair o mês completo, né, janeiro, por exemplo. E, por exemplo, quando eu trabalho com o dia, eu tenho como pegar o dia da semana, por exemplo. Então, o Excel trabalha com uma categoriazinha, beleza? Não vou entrar em detalhes aqui agora, mas para vocês entenderem, para eu extrair o mês em formato de texto, basta com que eu coloque aqui entre aspas, e aí eu vou colocar aqui um MMM, fecho aspas e fecho a minha função texto e dou um Enter. E aí olha o que ele faz, ele traz para mim aqui Jan de janeiro. Mas eu não quero abreviado, eu quero que ele traga completo. Então basta com que eu coloque mais um Mzinho aqui, ó. Mais um M. E dou um Enter. E aí ele traz o mês completo. Agora basta que eu dê um duplo clique aqui. E aí ele traz o mês completo. Janeiro, fevereiro e março. Então, para eu extrair, se eu colocasse aqui só dois M's, por exemplo, ó. 2 M's e desse um Enter, ele traz 0,1. Né? Coloquei mais um M, ele traz o mês abreviado. Coloquei 4 M's, ele me traz o mês completo. Agora olha que bacana, imagine que ele tivesse pedido o dia da semana, por exemplo, de acordo com essa data aqui. Como é que eu faria? Teria duas opções. Eu poderia usar a função, vou colocar aqui, tá pessoal? Ó, igual dia da semana, tá? E aí ele me pede a série, ponto e vírgula. E aí tem um critériozinho que ele coloca aqui, ó, número, ó, domingo 1º, 7 sábado, normalmente é o que nós utilizamos. Esse aqui, fechava o parênteses. E ele ia me dizer que cairia esse dia 1/1/2019, caía numa quarta-feira, deixa eu ver, domingo é 1, segunda é 2, sai numa terça-feira. E vamos ver se bate aqui, ó. Olhando o calendário, vamos lá no mês de janeiro de 2019. Dia 1º caiu numa terça-feira, tá certinho. Mas eu não quero, eu quero que ele traga em texto, né? Eu quero que ele coloque terça-feira escrito em texto. Então, como que eu faria isso? Eu utilizaria também a função texto, ó. Igual
a texto, dou um tabzinho aqui, e aí ele me pede o valor, que seria a data, ponto e vírgula, qual seria o formato? Bastaria que eu colocasse aqui, ó, D, fecho aspas, fecho o texto, dou um Enter, e aí ele coloca para mim o dia da semana. Então é uma forma de eu descobrir qual foi o dia da semana dessa data aqui. Beleza? Mas não foi isso que ele me pediu. Ele pediu para trazer somente o dia, extrair, né, somente o dia daquela data. Então eu volto do jeito que estava. Beleza? Então aqui eu consegui preencher toda a minha tabelinha, né, com as funções do Excel. Vamos seguindo. Exercício 2. Agora o que ele me pede é o seguinte, ó, ainda considerando a tabela acima, responda as questões abaixo usando as funções do Excel. Né? Então vamos lá, vamos ver o que ele está pedindo para a gente. Ó. Qual é o valor total das notas fiscais da tabela? E aqui ele bota entre parênteses ainda para ajudar, para ajudar a minha vida, ele coloca qual é a fórmula que eu tenho que utilizar. Ó. Eu tenho que utilizar a função soma. O que ele está me pedindo? O valor total das notas fiscais, que é a soma desses valores aqui, correto? Então, ó, só baixa na resposta aqui eu colocar igual. Deixa eu botar em preto, ó, que eu acho que está em... O texto está em branco, por isso que ele não está aparecendo nada aqui. Bom, corrigir aqui rapidinho, pessoal, porque aqui estava em branco, por isso que não estava aparecendo nada. Então, vamos lá. Ele está me pedindo qual é o valor total das notas fiscais da tabela, né? Qual é o valor total? Tem que somar aqui o valor, esses valores todos aqui, né? Então, para isso, eu vou utilizar a função soma. Então, vamos lá, igual a soma, dou um tabzinho, e aí eu vou pegar toda essa seleção aqui, fecho a minha função soma e dou um Enter. Né? Vou ajustar aqui para ele trazer o valor, ó. 275.276 reais, beleza? Vamos ver se está certo, ó. Vou selecionar aqui toda essa base, ó. E aqui embaixo ele me dá a soma, tá vendo, ó? Aqui embaixo no cantinho ele me dá a soma, ó. 275.276. Então tá certinho. Poderia fazer de outro jeito? Poderia, utilizando aqui, ó, o nosso autossoma, ó. Eu clicando no autossoma, ele abre basicamente a função soma aqui para mim. E ó, basta eu vir aqui, ó, seleciono, dou Enter. Deixa eu apagar aqui, ó, fazer de novo, ó. Delete. Poderia usar o autossoma, pegando aqui, ó, página inicial, aperto aqui no autossoma e ó, seleciono essa galera aqui e dou um Enter. Beleza? Então assim, eu também conseguiria resolver das duas formas, ou utilizando a função soma ou utilizando o autossoma. Beleza? Agora ele me pede o seguinte: qual é a quantidade total de notas fiscais da tabela? Né? Eu tenho que achar quantas notas eu tenho aqui. Como que eu faço isso? Posso utilizar a função conte-valores. Vamos lá. Igual a conte.valores. Conte.valores. E aí ele pede qual a contagem que você quer fazer. Então eu vou selecionar aqui, ó, essas notas fiscais. Fecho a minha função conte-valores, dou um Enter e aí ele acha para mim que eu tenho 11 notas fiscais. Vamos ver se está certo. Seleciono aqui, ó. E aqui, ó, contagem, ele me traz exatamente 11 notas fiscais. Até aqui, moleza, né? Então vamos seguindo. Qual é a média dos valores contábeis, né? Qual é a média de valores? Quanto eu tenho vendido? Qual é a média, né? Então, como é que eu acho isso? Com a função média. Então, ó, igual a média. Dou um tabzinho aqui. E aí eu vou pegar a minha seleção de valores. Fecho a minha média. Dou um Enter. E aí ele acha a média de 25.025,09 centavos. Beleza? Então aqui ele acha a média. Agora ele me pede o seguinte: qual é o maior valor contábil? Qual é o meu maior valor aqui? Como é que eu acho a função, o maior valor de determinado intervalo? Utilizando a função máximo. Né? Então, usando a função máximo, eu consigo achar o maior valor. Então, ó, igual a máximo. Dou um tabzinho aqui e pego esse intervalo todo aqui. Fecho parênteses e dou um Enter.
E aí ele viu para mim que o maior valor que eu tenho é 28.765. Vamos ver se está certo, ó. 28.765. É esse aqui mesmo, não tem nenhum valor maior. Show de bola? Agora, qual é o menor valor contábil? Molezinha, né? Vou usar agora a função mínimo. Então, igual a mínimo, tabzinho aqui, e aí vou novamente na minha seleção aqui, e fecho parênteses e dou um Enter. Então, ele acha para mim o menor valor daquele intervalo, que é 21.264. Vamos dar um confere aqui, ó. Não tem nenhum menor que 21, então esse é o meu valor mínimo. Show de bola, pessoal? Agora é o seguinte, começa a complicar um pouquinho, né? Que ele me pede o seguinte: quantas notas tem da espécie NFE, utilizando funções do Excel? Como é que eu faço, como é que eu acho essa quantidade utilizando funções do Excel? O que ele está me pedindo aqui, pessoal, é para contar determinados valores utilizando um critério, utilizando uma base, né, uma referência, né? Eu tenho que achar uma quantidade daquele específico, né, daquele setor, daquela espécie específica. Para isso, quando eu tenho que utilizar um critério para contar, eu tenho que utilizar a função CONT-C, né? Aí eu tenho duas funções, né? A função CONT-C e a função CONT6. Quando eu tenho que usar uma ou outra? A função CONT-C eu vou utilizar quando eu tenho apenas um critério, tá? A função CONT6 eu vou utilizar quando eu tenho 2 ou mais critérios, beleza? Então aqui eu vou utilizar a função CONT-C para resolver esse problema. Eu tenho que pegar a quantidade de notas da espécie NFE, beleza? Então vamos lá, como é que eu vou achar isso? Igual a cont.c e dou um tabzinho aqui. Primeira coisa que a função CONT-C me pede é o intervalo. Qual é o intervalo que eu quero contar? Eu quero contar esse intervalozinho aqui da espécie. Beleza? Que é aí que vai estar a informação que eu quero buscar. Show de bola! Dou um ponto e vírgula. E aí a segunda coisa que a função CONT-C me pede é o critério. Qual é o critério que você quer contar? O que você está utilizando como referência para contar? Eu quero que ele me traga todas as NFE, né? Então eu vou colocar entre aspas e vou escrever NF-E, fecho aspas. Esse vai ser o meu critério. Fecho a minha função CONT-C e dou um Enter. Ele traz para mim um resultado de 6. Então, ele encontrou 6 notas do modelo NFE. Vamos conferir? Ó, NFE eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Certinho. Então, ele trouxe para mim, utilizando aí a função CONT-C, ele trouxe a quantidade de notas NFE. Beleza, pessoal. Aqui embaixo a coisa muda um pouquinho de figura. Na letra G, ele me pede o seguinte: quantas notas tem com o CFOP 5405 no mês de janeiro? Vamos lá, vamos raciocinar aqui comigo. Eu tenho que contar, certo? Eu tenho que utilizar o critério de contagem. Só que aqui eu tenho 2 critérios. Concordam comigo? Eu tenho o CFOP, que é o 5405, mas ele não quer de toda a minha base. Ele quer somente as notas com o CFOP 5405 no mês de janeiro. Então eu tenho 2 critérios. Quando eu tenho mais de um critério, eu não posso contar com CONT-C. Eu tenho que utilizar a função CONT6. Beleza? Então vamos lá. Como é que a gente vai fazer isso? Ó, igual a cont.6. Dou um tabzinho para ele abrir para mim. Primeira coisa que ele me pede, intervalos do critério 1. Meu critério 1, tanto faz ser o CFOP ou tanto faz ser o mês, tá? Então vamos lá, vamos considerar o CFOP. Vou pegar aqui o intervalo do meu CFOP, somente esse intervalo aqui, beleza? E dou um ponto e vírgula. E aí ele me pede qual é o critério. Qual é o seu critério? O meu critério é, desse CFOP aqui, eu quero que ele conte para mim somente
ou 5405. Abro aspas, porque se trata de um texto. 5405. Na verdade é um número, mas aqui vai como texto, né? Beleza? Então, fecho aspas. Show de bola! Esse é o meu primeiro critério. Ponto e vírgula. Aqui eu começo a fazer o meu segundo critério. Então, eu tenho que selecionar o intervalo do meu segundo critério, que no caso aqui é o mês, certo? O mês de janeiro. Aí olha que bacana, eu poderia, se eu utilizasse essa data aqui, a data de emissão, provavelmente não daria certo. Só que, graças ao exercício 1, eu tenho o meu mês em formato de texto, que vai facilitar a minha vida, né? Então, o meu intervalo de critérios são o mês texto, beleza? Ponto e vírgula, e o meu critério vai ser o mês de janeiro. Deixa eu botar minúsculo aqui. Janeiro. Fecho aspas. Fecho a minha função cont6. Então, vamos lá. Entendendo novamente. A função cont6 nada mais é quando eu tenho que contar com mais de um critério, né? Eu tenho mais de um critério para fazer a minha contagem. Nesse caso, eu tenho o CFOP 5405 e o mês de janeiro. Então, eu tenho que contar as notas fiscais que tenham esse CFOP e que sejam do mês de janeiro. Beleza? Então, eu peguei o meu primeiro critério, o meu primeiro intervalo de critérios, né, que foi o CFOP, selecionei. Dei um ponto e vírgula e aí eu falei para ele qual era o critério. Ele tinha que achar o 5405 dentre esse intervalo aqui. Show de bola! Ponto e vírgula, iniciei um novo critério. Peguei o meu intervalo de critérios, que é o mês texto, todo esse intervalo aqui, e disse para ele que ele me traga somente as que forem do mês de janeiro. Beleza? Agora eu vou dar um Enter. E aí ele traz para mim 2 como resultado. Então eu tenho duas notas com CFOP 5405 no mês de janeiro. Vamos conferir? 54, deixa eu chegar para cá. Ó. No mês de janeiro eu tenho só 3 notas. Uma é do 5102 e 2 do 5405. Então tá certinho. Ele achou para mim 2 notas com CFOP 5405 no mês de janeiro. Beleza, pessoal? Agora vamos para a letra H. A letra H ela me pede o seguinte: qual é o valor contábil total das notas com CFOP 5102? Pessoal, aqui a coisa muda um pouquinho de figura. Eu não quero mais contar, eu quero somar com um critério que é o CFOP 5102. Então, eu não vou usar ao invés de usar o cont+C, eu vou usar o soma-C, tá? Quando eu quero somar com um critério, quando eu tenho um critério para realizar minha soma, eu uso o soma-C. Pessoal, é muito importante destacar isso, que fique bem na mente de vocês o que eu vou falar agora. A função soma-C, soma-6, cont+C, cont+6 são uma das funções mais importantes do Excel para profissionais contábeis. Vocês vão usar essas funções em muitos momentos da vida profissional de vocês, ok? Então, quem não domina essas funções, é muito importante, prestem atenção, bastante atenção nesses exercícios, façam, refaçam, tentem utilizar aí no dia a dia de vocês, porque são funções de extrema importância, vocês têm que dominar muito essas funções, cont+C, soma-C, cont+6, soma-6, beleza? Seguindo o exercício, vamos lá. Ele está me pedindo qual é o valor contábil total das notas com o CFOP 5102. Para isso, eu vou utilizar a função soma-C. Vamos lá. Igual a soma-C, tabzinho. E aí é até bem parecido com o cont+C. Ele me pede primeiro o intervalo dos meus critérios, que no caso é o CFOP, né, 5102. Beleza? O início é bem parecido com o soma-6, né? Então, vamos lá. Qual o meu intervalo? Meu intervalo do critério é o CFOP. Então, vou selecionar aqui o CFOP e vou dar um ponto e vírgula. Beleza? Qual é o critério? É o 5102, né? Se eu não me engano, é 5102. É o 5102. Então, vou botar aqui 5102.
02. Então, bem parecido com o soma C aqui, né? Ele me pede o intervalo do critério e depois o critério. Só que eu não tenho que contar, né? Eu tenho que somar. Então, eu tenho que dizer para ele qual é o intervalo dessa soma. Então, eu vou dar um ponto e vírgula aqui. E aí ele me pede qual o seu intervalo de soma, quais são os valores que você quer somar. Eu quero somar os valores que estão na minha coluna valor. Beleza? Show de bola. Agora, o que eu faço? Eu fecho a minha função soma C e dou um Enter. E aí ele soma para mim, deixa eu colocar em formato contábil. Vamos lá. Deixa eu dar um Ctrl Shift 4 para colocar em formato de moeda. E aí ele coloca aí, ó, ele achou para mim um valor total de 96.242. Vamos conferir isso aqui, ó. Eu pedi para que ele me trouxesse o valor total das notas com 5102, né? Então eu tenho que somar aqui. Vou colocar um filtro aqui. Vou colocar um filtrozinho aqui para facilitar a minha vida. E aqui eu vou filtrar somente o 5102. E vou selecionar aqui o intervalo para ele me dar a soma. Soma 96.242. Vamos conferir? 96.242. Pessoal, perceba, né, que a função soma C ela fez basicamente isso, né? Ela filtrou. Ela fez um filtro para mim e me trouxe o valor total somente daquele critério que eu pedi para filtrar. Beleza? Então, essa é a função principal aí da função soma C. Show de bola, pessoal. Resolvemos aí mais uma questão. Vamos lá para a nossa próxima questão, que é a última. Que é, ó, agora ele me pede o seguinte: qual é o valor total das notas com o CFOP 5405 no mês de março? Perceba que agora eu tenho dois critérios. Eu tenho que somar as notas do CFOP 5405 do mês de março. Então, eu não posso mais usar a função soma C, porque a função soma C ela só serve quando eu tenho um critério. Beleza? Então, vamos lá. Vamos utilizar aí a função soma 6 para resolver o problema. Pessoal, é importante falar o seguinte, que a função soma 6, ela substitui a função soma C. Então, se eu tiver um critério apenas, eu posso sim utilizar a função soma 6. Beleza? Mas o contrário não procede. Então, eu não posso utilizar o soma C para substituir o soma 6, porque o soma C é só para um critério. O soma 6 pode ser utilizado para um critério ou mais. Então, é importante frisar isso. A mesma coisa o conte C e o conte 6, tá? O conte 6 ele substitui o conte C, mas o contrário não procede. Show de bola? Então vamos lá. Tenho dois critérios, né? Então eu tenho que utilizar a função soma 6 igual soma 6. Dou um tabzinho. E agora muda um pouquinho a minha estrutura. Antes ele me pedia o intervalo, no soma C ele me pede o intervalo de critério primeiro, né? Depois que ele me pede o intervalo de soma. No soma 6 é o inverso. Primeira coisa que ele me pede é o intervalo da soma. Fala, me dá logo o que você quer somar, depois você me diz qual é o critério que você vai utilizar. Então, primeira coisa que eu vou informar para o soma 6 é o meu intervalo de soma, que são os meus valores. Beleza? Então, vou selecionar aqui o intervalo da soma. Beleza, selecionei o intervalo da soma, ponto e vírgula. Agora ele me pede o intervalo do critério 1. O intervalo do critério 1 pode ser o CFOP. Então, ó, seleciono o meu CFOP. Beleza, selecionei o intervalo do critério, vou dar um ponto e vírgula e vou dizer qual é esse critério agora, né? Que é, nesse caso, deixa eu ver que eu esqueci, 5405, né? Então, vou colocar aqui o CFOP 5405, fecho aspas. Beleza, coloquei meu intervalo de soma e coloquei meu primeiro critério, só que eu tenho mais um critério que é o mês. Então, ó, ponto e vírgula, intervalo do critério 2 é o meu mês texto, que eu fiz lá bonitinho usando a função texto, ponto e vírgula, eu quero trazer o mês de março. Então, ó, entre aspas, março.
Tanto faz botar maiúsculo ou minúsculo nesse caso, sabe, pessoal? Só que eu vou botar maiúsculo para seguir o padrão. Março. Vou botar minúsculo. Então, fecho o meu critério 2. Então, a estrutura do soma 6 é intervalo da soma primeiro, depois o intervalo do primeiro critério, o primeiro critério, intervalo do segundo critério e o segundo critério. Se tiver 3, 4, 5, 10 critérios, por aí vai. Beleza? Dou um Enter. E aí ele traz para mim, deixa eu colocar de novo em formato de moeda, traz o valor para mim de 40.